Salve, galera. Tranquilo? Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à nossa temática, né? A gente estava falando sobre indústria cultural e, e eu tinha comentado que alguns filósofos começaram a refletir sobre isso, né? Criaram um tipo um centrozinho de pesquisa que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt, né? E essa galera começou a estudar o comportamento das pessoas, né? E elas foram vendo que isso tinha a ver com capitalismo, que isso tinha a ver com o que elas consumiam, né? De, de música, de filme, de programas de televisão. Isso tinha a ver com o que elas liam nos jornais e liam em revistas, né? É, então, esses pensadores da escola de Frankfurt, eles começaram a tentar estudar a sociedade e tentar entender como o capitalismo, né, é, se apropriando da produção cultural, começou a influenciar e a interferir e a ditar, né, gostos, preferências e comportamentos, né, das pessoas, tá bom? Então, assim, esses pensadores eles começaram a chamar, né, isso de indústria cultural, tá? Então, assim, o que lembra indústria, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em indústria? A gente pensa em produção em grande escala, né? Produção com finalidade de venda, né? Automatização do trabalho para que você tenha uma produção melhor e maior, né? É, produção com finalidade de lucro ali, né? E acúmulo de bens, né? E cultura, quando a gente pensa em cultura, a gente está pensando em produções artísticas, né? A gente está pensando nas crenças que um determinado povo, né? Que determinadas pessoas têm, né? Crenças, comportamentos, né? A gente está pensando em formas de expressão que emanam, né? Do povo, né? A gente está pensando em música, em filme, em artes de maneira geral, né? É, pintura, essas coisas todas. É, então, quando a gente pensa em cultura, a gente está pensando nisso. E a indústria cultural nada mais é do que a junção dessas duas coisas, ou seja, é a produção de cultura, né? É, é, nos moldes do capitalismo, né? Nos moldes é, é, da indústria, né? Em moldes industriais. Então, assim, o que seria indústria cultural? Estou querendo, por exemplo, produzir um filme. Quando eu produzo um filme, pensando, né, partindo da lógica capitalista, eu vou querer vender esse filme para a maior quantidade de pessoas possíveis, né, para que eu tenha o maior lucro possível e para que a minha empresa, né, que produz filmes, consiga crescer, né, e eu consiga acumular bens e riquezas, né, e ascender socialmente cada vez mais, né? E a gente já falou naquele vídeo lá do capitalismo da questão do monopólio. Quanto mais uma empresa cresce, mais ela vai monopolizando. E a ideia é sempre você conseguir vender aquele produto para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então a ideia é essa, tá bom? O capitalista ele quer crescer, ele quer acumular riqueza, tá? Então assim, o que seria a indústria cultural, né? A indústria cultural são empresas, né, que trabalham com música, que trabalham com filmes, que trabalham com novelas, que trabalham com arte de forma geral, né? Só que o que dá uma cara diferente para isso é que tudo isso é feito a partir dos moldes capitalistas e industriais, né? Então, a ideia é conseguir vender aquele produto para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E lucrar muito com isso, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente está pensando em cultura, quando a gente está pensando em artes,
normalmente a gente tem a ideia, né, de que essas coisas têm que ser um pouco mais livres, né, de que elas não têm que ter como foco o acúmulo de riqueza, o lucro, né, e que que essas coisas têm que serem produzidas de uma forma um pouco mais livre, né? Quem está produzindo isso tem que ter liberdade, né? De expressão, né? E para deixar que a sua inspiração dê o rumo do que ele está produzindo e não tá ali o foco principal visar o lucro, né? Mas só que quando a gente está falando de capitalismo, normalmente o foco ali é a parada está sendo produzida com a intenção de ser lucrativa, né? No geral é assim, não é sempre que isso vai acontecer, mas é uma tendência, tá, galera? Então, assim, o que a galera de Frankfurt começou a estudar? Eles começaram a tentar entender como, né, o fato de cultura estar sendo produzidas nos moldes industriais e capitalistas, como isso modifica o comportamento das pessoas, determina o comportamento das pessoas, de repente aliene as pessoas, tá? Então a ideia é essa. E é isso aí a gente vai explicando melhor, né, nos próximos vídeos, né? Qual é o peso que isso tem, tá bom? Valeu, galera. Abraço.